O universo Marvel é gigante, são infinitos planetas com infinitas civilizações, espécies alienígenas, poderes cósmicos, impérios galácticos, tudo mais, tem muita coisa. E geral morre de medo da raça humana. É nós que voa, é nós que manda na Marvel. Mas por que isso acontece, galera? Por que os Kree, Skrulls, Chitauris, todos eles cismam com a gente? Por que eles têm essa necessidade de conquistar a Terra? Por que eles têm medo? Você vai ficar bolado com a resposta. Não existe nenhum outro planeta no universo igual à Terra e você vai entender o motivo agora. Inestrantes, Peter aqui! Por que a Terra sempre vê esse concurso Miss Universo? Já repararam nisso? É favoritismo? Tem mutreta no concurso? É claro que eu tô de zoation, né? Mas isso também explicaria por que a Terra é tão casca-grossa na Marvel, na DC, qualquer editora. Por quê? Porque o público dessas revistas é o público da Terra. Até onde a gente sabe, os ETs não vêm pra cá pra comprar gibi, né? Então pode até existir equipes do tipo Guardiões da Galáxia, Tropa dos Lanternas Verdes, né? Mas os seres humanos sempre vão ser o foco dos quadrinhos, dos filmes, dos mangás, de tudo. Só que a Marvel também tem uma explicação bacanuda aí pra Terra ser o centro das atenções. Existe sim um motivo pra ter tanto super-herói por aqui, tanta gente poderosa. Você vai conferir essa explicação agora. E eu te pergunto, onde você acha também que você conseguiria saciar essa dúvida? Ser respondido sobre isso aqui dentro do YouTube? Em nenhum lugar. Só aqui no Ei Nerd. Por isso que eu falo, você tem que estar inscrito aqui para fazer parte dessa comunidade que está sempre sendo alimentado com mais informação. Sempre. Mas não só inscrito, com o sininho ativado. Faça isso agora. Toca aqui embaixo para você se inscrever. Ativa o sininho. Aí sim, você se garante em saber sempre o que está acontecendo de forma canônica com quem realmente lê quadrinhos. Obrigado, galera. Vamos lá. Bom, em 2018, a Marvel soltou a verdadeira origem da vida na Terra. Progenitor, um dos mais antigos celestiais da criação, ele veio para o nosso planeta para morrer. Ele estava doente, infectado e aí capotou no nosso mundo. Isso aqui aconteceu faz tanto tempo que não dá nem para eu dizer que isso tudo era mato quando ele chegou, né? Porque não tinha mato, não tinha nada. Isso rolou 4 bilhões de anos atrás. A Terra era uma bola de rocha e lava flutuando no espaço, né? Não existia vida, impossível. Foi a carcaça decomposta do progenitor que deu origem à vida na Terra. Tudo veio da carne e do sangue desse celestial. Só que não parou por aí. De alguma forma, a essência cósmica do celestial também se infiltrou em todos os seres vivos que vieram depois. Mas Pedro, progenitor, não é o mesmo nome do celestial que está sapecando o planeta agora na saga Judgment Day? Sim. Carcaça do progenitor ficou na Terra por bilhões de anos. Ela foi desenterrada agora, recentemente, né? E utilizada como base dos Vingadores. E aí, com a guerra entre Eternos e X-Men, o Tony Stark e uma galera lá conseguiram reconstruir esse celestial. Que ideia boa, né? Horrível, né? Mas reconstruiu o celestial, que também adotou o nome de progenitor. Não dá pra saber ainda se é rigorosamente o mesmo celestial ressuscitado, né? Ou se é uma versão 2.0 do progenitor original. Mas, voltando. Esse é o motivo para tudo na Terra ser diferente. A vida não evoluiu aqui da mesma forma que evoluiu em outros lugares do universo. Um celestial adubou a Terra, foi exatamente isso. É por esse motivo que tantas coisas estranhas acontecem aqui. Uma galera é bombardeada com raios cósmicos e ganha poderes. Um cientista recebe impacto de uma bomba gama e ganha poderes, né? Um moleque é mordido por uma aranha radioativa e também ganha poderes. Não faz sentido isso. Em qualquer outro lugar do universo, essa gente teria morrido de câncer, ou sei lá, pelo menos ficado com, sei lá, com um machucadinho bem feio, né? Com 3 braços. Na Terra foi diferente. E para complicar ainda mais, os celestiais vieram para a Terra e praticamente fabricaram a raça humana. Desses experimentos genéticos surgiu essa tendência do ser humano desenvolver mutações, exatamente aí. É muito raro você ver outras espécies com mutantes. Eu não vou dizer que não existem Skrulls ou Kree mutantes, né? Eles existem, mas nem perto da mesma proporção que existem humanos mutantes. Então a Terra já saiu com essa baita vantagem no universo. Para vocês terem uma noção, outras civilizações investiram para criar super seres. Os Skrulls têm um dom natural de mudar de forma, mas eles gastaram anos e anos de pesquisa para chegar no Super Skrull, que é o único sujeito lá capaz de reproduzir os poderes do Quarteto Fantástico. É tipo 4 em 1, né? Você deve lembrar do 3 em 1, que ele é para som. Esse aqui é o 4 em 1. O que eu quero dizer é que a gente conseguiu esses poderes de graça. 0800. Os Skrulls levaram anos e gastaram tubos para fazer igual. É por isso que existe uma tropa de Super Skrulls. Tudo foi fabricado. A mesma coisa aconteceu com outras raças. Os Kree tinham o Capitão Marvel, Ronan, meia dúzia de super soldados com poderes. E de novo, foi tudo fruto de pesquisa de civilizações avançadíssimas. A Terra não tem a tecnologia que essa galera tem, a gente sabe disso. O Império Shi'ar gerou o Gladiador. É um baita super ser cabuloso, mas é um cara só. É praticamente um super-homem, né? Mas é um só. E a Terra tem quantos super seres? Diz aí.
Se a gente for contar heróis e vilões, pô, são centenas, milhares, né? Alguns desses super seres são capazes de arregaçar qualquer campeão de outra civilização sozinhos, né? É difícil competir com esses caras. E isso para não mencionar a quantidade de super seres de outras galáxias, de outros lugares, que resolveram adotar a Terra, né? Surfista Prateado, Thor, os Eternos, o próprio Capitão Marvel, né? O Arlok, o Venom. Chegou na Terra, chegou na paz, gamou. O cara resolve ficar, proteger aqui também, tá achando o quê? É tipo Vegeta, pô. Eu vou usar só a última comparação aqui pra vocês entenderem o nível de poder da Terra. Galactus, o devorador de mundos, entra no sistema solar, já era. Galera, não tem escapatória. Entrou no sistema solar, vai pro saco. A gente já viu isso acontecendo com o lar dos Skrulls. O Galactus veio e os Skrulls mobilizaram a frota inteira deles. Eles são uma das maiores civilizações bélicas do universo. Eles vieram pra guerra. Eles têm armas capazes de destruir planetas. É nível Star Wars de poder, né? Mandou aquele raiozinho, pá, explode tudo. Eles colocaram tudo isso para defender o lar deles, do Galactus. Adiantou? Não adiantou nada. Não adiantou bulhufas. Galactus comeu, devorou o planeta dos Skrulls, mandou para dentro mesmo. O barrigão deu uma rota ainda. Agora, Galactus chega na Terra e o que acontece? Vexame, derrota, humilhação. As outras raças vão ficar impressionadas. Existem outras civilizações que conseguiram vencer o Galactus? Sim, beleza. Mas nenhum planeta conseguiu derrotar o Galactus tantas vezes quanto a Terra. Galera, Galactus é freguês, devorador de mundos, em outros mundos, né? Que na Terra não dá, não. Não sei nem porque ele ainda tenta, ele devia desistir. Isso pra não falar do Thanos, que aniquilou metade do universo. Foi derrotado por quem? Pelos heróis da Terra. Porra, pela Garota Esquilo. Foi preso pela PM do Rio. Pode ver aí. A mesma coisa aconteceu com o Knu. Não, ele não foi preso pelos PM, não. Mas poderia, se der mole, o Knu roda também. Tá achando o quê? Mas foi derrotado pela galera da Terra, o Knu. Aconteceu com os Celestiais. Aconteceu com os Beyonders. Você acredita nisso? Os Beyonders foram derrotados pela galera da Terra. Então, é claro, a raça humana coloca medo no universo Marvel. No dia que a gente dominar a navegação espacial, já era. Não vai ter pra ninguém. Vai ser o império da Terra. Isso, inclusive, já foi mostrado recentemente numa visão do futuro. Aquela mutante que vê o futuro, a Sina, ela viu um futuro em que uma teocracia mutante governa a galáxia. É mutante na cabeça, dominando geral. A gente tá vendo isso acontecendo também no CM, né? Eu acho que é só uma questão de tempo para as outras raças começarem a ter medo da gente nos cinemas. Agora eu quero a sua opinião. Quem que você acha que conseguiria vencer a Terra no universo Marvel? O Império Star Wars? Saitama sozinho, na tranquilidade? Tua mãe com a chinela na mão? Olha, respeita, Mequetrefe. A senhora é brava, mas te ama, né? Escreve nos comentários aqui. E lógico, ativa o sininho. Tem que estar escrito com o sininho. Deixa eu ver o visual, tá bonito, né? Então, se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos continuar sendo a potência que a gente é. Não o canal, a Terra, né? O canal, se ajudar, a gente consegue também. Vocês são casca grossa pra caramba. Você que tá aí é casca grossa, que tá inscrito com o sininho. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!